Oi gente, mais um tutorial hoje pra vocês, um tutorial bem luxuoso como vocês podem ver aí. Esse tutorial que eu resolvi fazer foi por conta dessa maquiagem que eu fiz numa live no Instagram, fez muito sucesso, então eu decidi vir trazer ela pro YouTube, porém eu trouxe ela em tons de marrom. Tá? E no final ainda trouxe uma proposta diferente com glitter, então esse vídeo, esse tutorial é 2 em 1, com várias dicas pra vocês e super glamouroso. Eu adoro brilho, eu adoro glitter, adoro iluminador, então quem me acompanha, me conhece, sabe que eu gosto muito desse tipo de maquiagem, tá? Então o tutorial ele tá bem explicadinho, eu deixei na descrição tudo discriminado pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, pro tutorial. Então meninas, vamos pra mais um tutorial. Como vocês podem ver, eu já tô com a minha pele pronta pra adiantar, tá bom? Mas tem vários tutoriais aqui no canal já de preparação de pele pra vocês, bem completinho. Se você quiser, é só ir lá assistir aqui no canal, tá bom? E hoje vai ser um super olho marrom esfumado. O marrom é uma cor neutra, então facilmente vai combinar com qualquer cor de roupa. E sem muita delonga, vamos lá pro tutorial. O primeiro produtinho que eu vou estar usando é um corretivo, tá? Esse aqui eu vou usar do Atelier Paris. Você pode usar o corretivo que você tiver, mas é importante que o corretivo ele seja clarinho, porque esse corretivo ele vai servir para fixar a sombra e dar pigmentação a ela, tá bom? Eu vou usar um espelhinho aqui para me ajudar. Eu vou já aproveitar e vou fazer bem rente a raiz das minhas sobrancelhas, para ficar bem marcadinha, tá? E vou aplicar esse corretivo na pálpebra inteirinha. Eu não vou aplicar muito também, porque senão pode acumular o corretivo na pálpebra, tá bom? Fazendo que fique uma laminha ou até mesmo difícil de esfumar. Aí você pode tirar a marcação com a esponjinha, tá? Ou até mesmo com o dedo. Eu tô com a minha esponjinha longe, então eu tô improvisando com o dedo, tá? Mas o dedo é um pouco mais difícil, ainda mais com a pessoa com essa unha gigante, né? Mas aí você tira toda a marcação, certo? Aí agora nós vamos pegar uma sombra marrom, tá? Esse esfumado você pode fazer da cor que você preferir. Eu vou fazer com o marrom, que é uma cor neutra, e combina com vários tons de pele, tá bom? O marrom que eu vou estar usando é esse marrom aqui, ó, mais escuro. Todas essas sombras, elas são contém 1 grama, são sombras super pigmentadas, eu gosto bastante. E primeiro de tudo, você vai pegar um pincelzinho bem fofinho, tá? Esse daqui é da Constal Essence, ele é de cerdas naturais. Aí, o primeiro de tudo, você vai aplicar essa sombra, olha só. Você só vai aplicar, então como é que você vai fazer? Encostou o pincel e pressionou, e vai fazendo isso. Em toda a pálpebra móvel, ó, eu já marquei a pálpebra. E você vai pegando, vou estar com o auxílio aqui de um espelhinho, ó, e vou só aplicando. Tá? Primeiro de tudo, eu tô aplicando essa sombra, eu quero dar cor e depois a gente vai vir esfumando, tá bom? Se você tiver dificuldade na hora de fazer um olho mais escuro, marrom, preto, qualquer outra cor, eu indico 2 coisas. Ou você faz o olho primeiro, ou você faz a pele e antes mesmo de começar a fazer os olhos, faz uma camadinha de pó aqui, ó. Bota um pozinho, eu já vou botar aqui pra vocês verem como é que eu faço. Principalmente se a sombra esfarelar. Não é o caso das sombras da Contém, tá bom? Pelo menos essa aqui que eu tô usando, ela não esfarela não. Então eu tô aplicando em toda a pálpebra móvel até ficar bem marronzinho, tá bom? Esse marrom aqui é um marrom mais puxado pro frio, mas eu também vou estar fazendo uma mescla aqui, um degradê com outros marrons. Vou estar usando pelo menos 3 cores para ficar um degradê bem bonito, tá bom? Aí vocês podem ir adaptando de acordo com a sombra que você tem aí na sua paleta. Vou fazer aqui nesse olho aqui rapidinho. Então, meninas, como vocês podem ver, eu já apliquei, né, a sombra em toda a minha pálpebra. Eu só usei essa sombra mesmo marrom. Tinha muitas meninas falando comigo: poxa, Drica, eu faço as dicas, as suas técnicas, mas eu ainda não consigo acertar. Aí depois eu fui reparar que muitas delas não estavam com o pincel correto. Eu sei que não dá pra comprar 1 milhão de pincéis, mas a dica que eu dou é que você tenha pelo menos esses 2 pincéis aqui pra tá fazendo um super esfumado, tá? A marca que eu sempre indico é da Macrilan. Se você quiser investir numa marca mais profissional, eu indico a da Makeup, tá? Primeiro de tudo, você precisa ter um pincel bem cheinho, fofinho, e um mais preciso, também fofinho, porém ele é menorzinho, tá bom? Porque assim você consegue fazer o esfumado, tá?
Então eu vou pegar esse pincel maiorzinho aqui, ele não tá com sombra, vou pegar o meu espelhinho aqui e vou tirar só a marcação. Se tiver muito difícil para você tirar essa marcação, você vem com uma sombra mais clara e já começa a esfumar e ao mesmo tempo fazer um degradê de sombras, tá? Ah, Drica, como é que você tá fazendo? Tô fazendo movimentos de vai e vem ou assim, ó, movimentos giratórios ou movimentos de vai e vem. Reparem bem que já tá começando a tirar a marcação. Porque o esfumado, nada mais, nada menos, é o quê? Fazer uma maquiagem sem marcação. E ó, outra dica, como eu falo a mão leve, pega na pontinha do pincel, que assim vocês conseguem deixar a mão um pouquinho mais leve, tá? Movimentos de vai e vem e vai fazendo o acabamento. Olha só, você já vai ter um esfumado, certo? Olha a diferença. Não saia com a sombra assim, por favor, tá? Ó. Aqui já ficaria uma make bem simples para quem tá começando. Então assim, agora a gente vai fazer o quê? Acrescentar cor nesses olhos. Então eu vou pegar a segunda aqui, ó, a segunda corzinha depois desse marrom mais escuro, com um pincel mais cheinho mesmo, e vou fazer o mesmo movimento que eu tava fazendo, só que agora com sombra, tá? Aqui no meu côncavo, movimentos de vai e vem, mão leve. Tô aplicando uma sombrinha como transição, só para esse olho ficar um pouquinho mais elaborado, tá? Ó, só um pouquinho. Prontinho, meninas, voltei aqui, tá? E agora a gente vai começar a dar uma vida para esse esfumado, né? Esse esfumado marrom. Agora eu vou pegar um pincel mais preciso também de esfumar, tá? Esse é da Dye Makeup, o 125. Eu vou voltar na mesma paletinha. Vou usar a mesma sombra que eu usei da última vez. A diferença é que eu vou pegar um pouco mais de intensidade dessa sombra e com um pincel mais preciso. Por quê? Eu quero dar uma corzinha maior. Tá vendo que tá manchadinho aqui? Eu quero dar uma corzinha maior e fazer um degradê mais bonito, ó. Mãozinha na pontinha do pincel, movimentos de vai e vem, bem no ossinho aqui do côncavo, tá? Até tirar essa marcação e acrescentar a cor da sombra. Lembrando que você pode fazer da cor que você desejar, tá? Eu tô fazendo essa maquiagem aqui porque fez muito sucesso uma maquiagem preta que eu fiz numa live minha. E todo mundo pediu para eu gravar um tutorial pro YouTube. Só que eu não queria fazer uma mesma maquiagem preta, né? Então eu decidi fazer marrom. Só que a mesma técnica que eu tô passando, usando aqui pra vocês, é a mesma técnica que eu usei na live pra fazer um super olho marrom. A única diferença que muda é que aqui eu já passei a sombra marrom direto. Na maquiagem preta, eu usei primeiro um delineador em gel para fazer uma base bem preta mesmo e depois eu vim selando com a sombra preta, tá? E depois eu fui esfumando do mesmo jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então por isso eu falo, peguem mais as dicas que eu dou das técnicas e a cor você pode ir adaptando do seu gosto, porque tem gente que gosta de preto, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de marrom. Então agora eu já dei todo o acabamento, certo? Agora eu vou botar mais um tonzinho nesses olhos e a gente já vai começar a iluminar eles, tá? Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, mais marronzinho, com o pincel mais cheinho, só um pouquinho, tiro o excesso e vou aplicar um laranjinha, para essa maquiagem ficar mais quente, ó. Mesma coisa, mão leve e olha a diferença, ó. Ainda tá um pouquinho manchadinho aqui, então a gente vai subir um pouquinho dessa sombra mais escura pra fazer um degradê mais bonito. Ó, mão leve. Aí você vai intensificando de acordo com o seu gosto, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais quente pra essa maquiagem aparecer mais. Olha só. Certo? Então agora eu vou voltar com aquele pincel primeiro e aquela primeira sombra marronzinha e vou aplicando um pouco mais acima. Reparem que como eu tô aplicando, não tô esfumando, eu só tô aplicando, fica manchadinho um pouco. Aí a gente vai voltar depois com um pincel de esfumar para tirar esse marcado, para tirar essa marcação e ficar um esfumado, um degradê bem bonito.
Olha só, tá marcadinho de novo. Vou voltar agora com o pincel mais preciso e a cor do meio, que é um marrom mais clarinho. Mesma coisa sempre, mão leve. Por isso é importante você ter um pincel mais específico para esfumar. Que às vezes você tem uma sombra boa, sabe fazer, mas o pincel não ajuda. Então, por isso é interessante você ter pelo menos 2 pincéis de esfumar, tá bom, gente? Movimentos de vai e vem. Eu tô trabalhando com 3 cores, tá? Marrom mais escuro pro frio, um marrom mais quente, médio, e um laranjinha, que é quente, né? Uma cor quente, pra tá fazendo um degradê de sombras bem bonito. A gente consegue identificar os 3 tons, tá? Então você vai esfumando nesse segundo tom até tirar a marcação dessa sombra, tá? Esfumada é paciência, é treino. Olha só a diferença. Vou dar uma adiantadinha aqui nesses olhos, espera aí. Prontinho aqui, ó, já tô com o olho bem esfumadinho. Você consegue identificar os 3 tons e não tá tão marcada a sombra, né, tá? E a sombra também não tá tão marcada. Então agora que você já fez isso, a gente vai dar um pouquinho de iluminação a esses olhos. A gente vai iluminar aqui bem rente à raiz da sobrancelha e um pouquinho aqui no canto lagrimal. Eu vou iluminar com o mesmo iluminador aqui que eu usei na minha pele, da paleta da Anastasia, como vocês já sabem. Gosto muito dela. Vou pegar um pincelzinho aqui mais preciso. Ele é um pincel bem fofinho, tá? E vou aplicar aqui bem rente à raiz da minha sobrancelha e espalhando para ficar bem bonito. A mesma coisa aqui. No canto lagrimal, gente, é opcional, tá? Mas aí eu quero aplicar um pouquinho aqui no canto lagrimal. Só um pouquinho mesmo. Então eu iluminei aqui, ó, bem rente à raiz das sobrancelhas, tá? E agora a gente vai limpar esse pozinho que tem aqui embaixo, com um pincel bem fofinho mesmo, ou até com aquele pincel leque, famoso pincel leque, que todo mundo tem um pincel leque, né? Aí agora eu vou pra parte de esfumar aqui, bem rente à raiz dos cílios. Ó, então uma dica pra vocês. Um pincelzinho bem preciso, fofinho. Se a sombra ela esfarelar muito, indico que vocês usem um fixador para umedecer o pincel. E até mesmo se ela não esfarelar muito, vocês podem usar essa técnica. Por quê? Isso faz com que a sombra ela fique mais intensa e você não tem o risco de borrar tanto, porque a sombra ela vai estar úmida. Ou se você não tiver o fixador, pode umedecer o pincel com água. Mas lembrando que é umedecer, tá? Não é deixar muito molhado. Então, primeiro eu vou voltar com aquela primeira sombra bem escurinha, marrom. E vou começar a depositar, dando leves batidinhas bem rente à raiz dos meus cílios, ó. Vou usar a primeira sombra, só dando batidinhas. Quando chega aqui no canto lacrimal, eu não trago pra cá, tá, gente? Aqui a gente só vai iluminar. Então, a primeira sombra eu vou usar a mais escura, que eu usei em cima na minha pálpebra, dando batidinhas. Vocês reparem que não tá caindo sombra aqui, o pincel tá bem úmido, não molhado. Então, primeiro eu boto a cor que eu quero e puxo aqui, ó, pra ligar esse esfumado de cima com o esfumado de baixo. Primeiro eu trago a cor. Aí agora, como vocês podem ver, né? Tá bem marronzinho, bem marcado. Porém, a gente precisa tirar essa marcação pra ficar bonita a maquiagem, tá? Aí eu vou usar aquele segundo tom, o marronzinho, misturando com o laranjinha. Aí nessa segunda sombra, eu já quero esfumar. Então, eu já venho com o mesmo pincel e movimentos de vai e vem. Ó, pra esfumar e fazer um degradê aqui na parte de baixo dos olhos. Olha só. Diferença, né? Já vai criando forma. Então a gente vai fazer a mesma coisa nesses olhos aqui, ó. Se precisar voltar com o primeiro tom, você volta, tá? Só para ir fazendo os acabamentos, tá bom? E a gente ainda vai acrescentar cor aqui na linha d'água. Agora, dica, se você tiver um olhinho menorzinho, você deixa sem lápis ou aplica um lápis bege. Agora, se você tiver um olho mais amendoado, assim, parecido com o meu, você pode aplicar um lápis marrom, um lápis preto,
um lápis mais escuro. Aí aqui no finalzinho eu volto com um pincelzinho de esfumar e venho aqui só para dar o acabamento, tá? Juntar o esfumado de baixo com o esfumado de cima, para ficar um acabamento bem bonito, tá? Ó. Mão leve, pincel leve. Esse aqui é um outro pincel de esfumar que tá limpinho, tá sem sombra, tá? Mas aí você pode usar aqueles dois mesmo. Só que tem que ser um pouquinho mais preciso, só que aí você dá uma limpadinha nele e você consegue limpar. Você consegue usar. E agora, meninos, eu vou estar usando esse delineador preto aqui, da Inglot 77. Ele é um delineador muito preto. E eu não tenho o costume de usar lápis preto aqui na linha d'água. Eu uso delineador em gel mesmo, tá? Ele não irrita os olhos, já usei ele várias vezes. Com pincel. Ó, vou pegar aqui. E vou aplicar na linha d'água, tá? Lembrando, se o seu olho for bem pequenininho, eu indico que você use um lápis bege, tá? Que automaticamente, se você tiver o olho pequenininho e usar um lápis preto, ele vai ficar menor ainda. Ou se você tiver um olho já mais avantajado, amendoado, assim, parecido com o meu, você pode usar o lápis preto, não tem problema nenhum. Mas também pode usar o bege, só que o olho vai ficar maior. É igual uma roupa quando a gente usa a roupa preta para dar aquela disfarçada na gordurinha, né? Ou quando a gente usa a roupa branca, que a gente diz que a gente fica um pouquinho mais cheinha. É mais ou menos isso, na hora de a gente usar o preto ou lápis branco e bege na linha d'água. Então, meninas, olha o acabamento, como é que fica do esfumado aqui de baixo. Ó. Então agora nós vamos colocar os cílios postiços, tá? Colocar os cílios, mas antes mesmo de colocar os cílios, eu sempre gosto de colocar a máscara de cílios. Ué, Drica, você usa máscara de cílios antes mesmo de colocar os cílios? Sim, com certeza. Aqui, ó, na parte de baixo. Essa máscara de cílios aqui que eu tô usando, ela é maravilhosa, eu gosto muito dela, é um custo-benefício, vocês já me viram várias vezes eu usando ela com certeza, que é a da Vivai, super volume. Eu uso ela só uma vez e ela já me dá o resultado que eu gosto. Aí às vezes eu uso ela 2 vezes, ó, como agora, pra mostrar pra vocês. Eu uso principalmente aqui nos cílios da parte de baixo também, com cuidado pra não borrar com a pontinha do aplicador da máscara, tá? Ó, olha só, deixa meus cílios super gigantes já. Agora eu vou voltar com os cílios pra vocês, fica aí. Prontinho, voltei agora com os cílios postiços, já coloquei o batom. Esse batom aqui que eu tô usando é o da MAC, enfim, é o Taupe, tá? Vou deixar na descrição pra vocês, tá? Todos os produtos que eu tô usando. E olha só a maquiagem, como é que ficou. Mas ainda tem um outro truquezinho que eu vou passar pra vocês. Na verdade, essa maquiagem aqui, ela é neutra, né? Como eu falei pra vocês, dá pra você usar na baladinha, madrinha, formanda, debutante, uma noiva que quer um olho um pouco mais dramático também, tá? Então é uma maquiagem bem universal. Só que eu quero mostrar pra vocês que dá pra transformar essa maquiagem, né? Então assim, se você tiver aí, fez essa maquiagem, quer botar um glitter nela, que eu sou a pessoa que adora brilhar, né? Eu adoro um glitter. Então assim, vim passar pra vocês o esfumado e uma segunda opção de maquiagem, como você transformar a sua maquiagem. Então vou mostrar pra vocês como a gente pode deixar essa maquiagem mais glamurosa ainda, tá? Então meninas, pra fazer essa segunda opção, você vai precisar de um fixador, tá? Esse daqui é da NYX, que eu tô usando, é uma pastinha. E vai precisar também de um glitter, tá? Ao seu gosto. Esse glitter que eu vou usar aqui, ele é mais puxado pro dourado, porque aí vai ficar uma maquiagem em tons quentes. Primeiro de tudo, eu já coloquei aqui, vou fazer só uma observação, eu já coloquei os cílios aqui, tá? Mas o ideal é que você deixe pra colocar os cílios por último. Mas se já tiver colocado, você vai ver aí como é que eu faço pra colocar o glitter com os cílios já colado. Então eu vou pegar aqui, ó, um pincel bem fofinho e a minha pastinha. Eu vou tentar aplicar a pastinha com o dedo mesmo, só que essa unha tá um pouco complicada, né? Que a pessoa botou unha grande, quarentena, não tô atendendo, então tem a
unha grande. Ó, aí eu vou agora dando leves batidinhas na pálpebra, tá? Vou fazer um olho primeiro pra vocês verem como é que vai ficar. Vai ficar um olho super iluminado, aí a proposta já muda um pouco, tá, gente? É uma maquiagem mais festa, mais baladinha. Maquiagem mais glow, cheia de brilho, do jeito que eu gosto. Adoro um glitter, gente, adoro iluminador. Então, assim, você pode ir adaptando essa maquiagem de acordo com o seu gosto, tá? Vou pegar aquele pincel bem fofinho. Esse glitter lindo aqui, douradinho, é da NYX também. Só que esse daqui é fração, por isso que ele tá nesse potinho. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha só, imagina isso aqui nos olhos, ó. Então, vou aplicando, dando batidinhas, tá? Olha só. Como o fundo dele tá mais escuro, talvez ele não fique tão dourado quanto é a cor dele mesmo, tá? Vou dando leves batidinhas também e pressionadinhas pra aderir o glitter na minha pálpebra. Vocês estão vendo aqui, ó, que caiu, certo? Não esfrega com a mão, não. Calma. Pega um pincel bem fofinho e vem tirando. Só que o ideal é que você faça uma camadinha de pó, tá? Porque mesmo assim, às vezes vai ficar algumas partículas de brilho. Então eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem. Olha só como fica lindo, gente. Olha a diferença com glitter e sem. São propostas diferentes, mas eu tô mostrando aqui que dá pra adaptar a maquiagem, tá bom? E super fácil, você só precisa de 2 produtos, o fixador e o glitter ao seu gosto. Então aqui, desse lado, eu vou mostrar pra vocês, já aplicando aqui um pouquinho do pó. Vou aplicar bem pouquinho mesmo, só pra vocês verem como é que é, mais ou menos. Só pra dar uma varridinha, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pouquinho do fixador. Se você tiver a unha pequena, aí melhor ainda, né? Vai ter essa dificuldade toda que eu tô tendo aqui, mas enfim. Com calma. Tô fazendo aqui com calma pra eu não furar meus olhos, né? Com essa unha gigante. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Pra aplicar o glitter, você pega um pouquinho e vai pressionando, tá, gente? Não arrasta. Ó. E aplique em toda a pálpebra móvel. Rente a raiz dos cílios também, para dar um acabamento e ficar bem bonitinho, tá? E venho varrendo aqui. Olha só como sai bastante glitter fazendo com um pó. Olha só, já transformou a maquiagem, ó. É uma opção para você que quer usar o glitter. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem neutra que no final ficou com glitter, cheio de brilho aí pra vocês. É sempre bom lembrar que é importante que vocês peguem as técnicas, as dicas e vão adaptando de acordo com o gosto de vocês, na cor da maquiagem que você tiver. Então é isso, meninas. Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!